Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Vamos à mensagem da palavra de Deus do dia de hoje. A mensagem da semana, a mensagem do dia é com respeito ao jovem rico. O jovem rico. Nós vamos falar com respeito à riqueza. A riqueza. Muito bem. Essa palavra, mensagem de hoje, esse moço rico, é alguém que, para entrar no reino do céu, precisa se tornar como uma criança e seguir Jesus. Como o jovem rico não estava disposto a fazer isso, seguir Jesus, né? O moço volta para casa rico, mas pobre diante de Deus e sem Jesus, que é o dono da riqueza. Ele volta rico, na verdade, mas pobre diante de Deus. A mensagem de hoje vai ilustrar mais ou menos isso daí. E diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 16, que diz assim: Eis que aproximou-se de Jesus um príncipe e disse-lhe: Bom mestre, que bem eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Não existe bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. O jovem lhe perguntou para Jesus: Quais mandamentos? Então Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E glória a Jesus. E no versículo 20, o jovem ainda diz assim, disse-lhe então o jovem, né? Eu tenho obedecido todos esses mandamentos. E o que mais me falta fazer, mestre? O que mais me falta? Tudo isso aí que o senhor falou, eu tenho guardado desde a minha juventude, desde criança. E vejo, louvado seja Deus, e Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu, riquezas na vida eterna. Depois, venha e siga-me. Está resolvido o problema.
Jesus falou com ternura. Jesus falou com amor. Quando o jovem, quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque ele era muito rico. Quando ele ouviu isso, que tinha que desfazer da sua riqueza e dar o dinheiro aos pobres e seguir a Jesus, ele preferiu voltar para casa rico e sem Jesus. Ele não quis fazer a troca. Então nós vemos, louvado seja Deus, antes de nós entrarmos no assunto, que a palavra de Deus, Jesus, falando ali em Mateus capítulo 24, digo melhor, capítulo 6 de Mateus, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Mamon é riquezas. Não podeis servir os dois. E o jovem queria servir os dois. Servir a Deus através de Jesus e continuar com as suas riquezas, nas suas regalias. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Números, capítulo 1, versículo 7, o Senhor diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece o que confiam nele. Deus conhece as pessoas que confiam nele. Vejam, louvado seja Deus, essa história do rico, esse jovem, que Jesus, na passagem anterior, Jesus estava dizendo para os pais, para as crianças, para os seus apóstolos, os seus discípulos: deixai vir a mim as criancinhas. Esse príncipe, esse rapaz rico estava ali também. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Não vos impeçais. E ele ficou encantado com a pregação de Jesus, que Jesus falou que se aquelas pessoas não se tornassem como uma criança, não poderiam ver o reino do céu, não poderiam, entrar no céu se não tornasse como aquelas crianças que estavam correndo, que estavam pulando, não estavam nem prestando atenção na mensagem. Estava ali virando cambote, estava ali um correndo atrás do outro, um puxa-puxa. Aí foi repreendido pelos apóstolos. Jesus falou: não, pode largar. Deixai vir a mim, deixa. O momento dele é de brincar. A hora de ouvir a palavra, quando for na sua casa, ela se ensina por ele direitinho. Não é? Deixe eles virem a mim. Não vos impeçais. E vejam que esse rapaz, ele ouvindo isso, ele gostou do que ouviu. Então o reino do céu, ele pensando, é para mim também. Mas é claro que é para todos. E ele correu atrás de Jesus. E vejam, e eis que aproximou-se de Jesus, ele correu, aquele príncipe, correu atrás de Jesus, e Jesus já estava tomando outra direção. Tinha outra mensagem para pregar.
para levar. E nós vemos, louvado seja Deus. E ele disse: bom mestre. Deus conhece a cada coração. Que bem eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus deu algumas explicações para ele. Mas Jesus conhece os corações. Eu quero ver, louvado seja Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Louvado seja Deus, que diz assim, Jeremias, capítulo 17, versículo 10, que diz assim: eu, o Senhor, examino os pensamentos, os desejos do coração, os pensamentos, e ponho à prova, e provo esse pensamento. Eu esquadrinho esse pensamento e provo esse pensamento. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Veja esse rapaz rico, veja esse príncipe rico. Foi negociar com Jesus. O que eu tenho que fazer para entrar no reino do céu? Se for dinheiro, não há problema. O que eu tenho que fazer? E Jesus falou. Quando ele tentou a Jesus, Jesus provou o coração desse rapaz. E esse coração negou fogo. Provou aquilo que era. E nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus falou: obedece os mandamentos? Sim, desde criança eu tenho guardado os mandamentos. Tenho honrado meu pai, nunca matei, nunca adulterei, tenho obedecido a palavra de Deus. E Jesus falou: ainda falta uma coisa. E o que é, Senhor? Se você quer mesmo, vai, vende toda a sua propriedade, toda a sua riqueza, pega o dinheiro e distribua com os pobres. Depois você vem e segue. Você vai ter um tremendo galardão do céu. Quem está falando isso é Jesus, o dono do céu. E o que foi que esse rapaz fez? Ele entristeceu. Ele entristeceu e preferiu voltar para casa com a sua riqueza. Agora, eu quero que nós vamos falar de outro rapaz riquíssimo, mais rico do que esse príncipe, que fez completamente o contrário. Chama-se Eliseu. Era mais rico do que aquele príncipe. Era mais rico do que aquele jovem. E vejo que Eliseu, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor disse a Elias: Elias, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Isso depois que Elias fugiu de Jezabel. E Jezabel queria matá-lo. E Deus, quando encontrou com Elias na caverna: volte, Elias, volte.
para Damasco, mas vai pelo deserto. Chegando lá, Elias, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirá profeta em seu lugar. Essas 3 missões tinha Elias para fazer. Bom, ele voltou pelo deserto. Vamos ver alguns fatos ocorridos nessa situação. Nós vemos, louvado-se a Deus, que Elias, né, havia orado, todos nós sabemos, e tinha lá reclamado a Deus, falou: Senhor, só eu fiquei como profeta e agora querem me matar. E vejam que o Senhor falou para Deus, havia ordenado a Elias que ungisse outro para que fosse profeta em seu lugar. E Eliseu, filho de Zafate, ungirá profeta em seu lugar. Muito bem. E ele decidirá em quem obedecia a ordem. Elias decidiu obedecer o mandato de Deus. E viajando ele em direção do norte, quando Elias estava a caminho, voltando ali para o lugar perto de Damasco, ali onde ele ia ungir o rei, né, Azael, estava tudo mudado, o solo estava mudado. Era um cenário completamente diferente. Mas por quê? Porque não podemos esquecer que há 3 anos e meio atrás, 4 anos, Elias tinha orado, Elias tinha falado, decretado: não choverá. Não foi Deus quem falou, foi o profeta quem disse: segundo a minha palavra, 3 anos e meio não choverás. E vejo bem que ia ter acabado esse problema, mas a terra ficou 3 anos e meio sem receber água. O solo estava completamente abatido, estava ressequido, precisava muita chuva para a recuperação da terra. A terra não produzia por falta de água. E quando ele voltou, estava voltando, o cenário era outro. E ele entrou, quando ele passou pela terra de Zafate, o pai de Eliseu, ele não dobrou o joelho diante de Baal. Deus falou: tem um povo que eu preparei, que eu o guardei, que não dobrou o joelho diante de Baal. E o pai de Eliseu era um dele, era a família que honravam a Deus. Ele era um rico. O pai de Eliseu era fazendeiro. Ele era riquíssimo. E nós vemos que Elias passando naquele território que ainda estava se recuperando. Eliseu estava trabalhando naquela terra ressequida, que a boca de Elias tinha falado, proibido de cair a chuva. E na terra de Eliseu, aonde Eliseu morava, também não choveu. Mas eles não se desviaram por causa disso.
Eles honraram o nome do Senhor e respeitaram a decisão do profeta. E vejam, louvado seja Deus, que Eliseu, vendo aquele homem que da boca dele tinha saído a palavra que proibiu as águas de descer do céu, e a sua terra foi prejudicada. Mas aquela mesma pessoa, quando jogou a capa em Eliseu, Eliseu percebeu que era o chamado de Deus Jeová para seguir aquele profeta. Assim foi a unção, louvado seja Deus, de Eliseu. E Eliseu, quando viu Elias jogando a sua capa, ele o acompanhou, largou tudo, largou toda a riqueza. Ele não perguntou para Elias: Elias, o que eu devo fazer para te acompanhar, para chegar e conhecer mais esse Deus de Israel? Não, ele não perguntou nada, mesmo sendo um jovem rico. Ele o seguiu a Elias. Meu Senhor, só permita eu honrar o meu pai. Eu quero beijar o meu pai, eu quero beijar a minha mãe, porque é assim que eu pegar no arado, como estou acostumado aqui nessa terra, eu não olho para trás. Assim como eu pegava no meu arado, eu também não olhava para trás. Eu vou te seguir, eu vou pegar nesse arado e não vou olhar para trás. Mas permita, antes de pegar no arado, eu vou despedir dos meus pais. E Elias permitiu, e ele foi, despediu do seu pai. E os bois? E os empregados? Vejam que ele pegou 2 bois, ele fez ali um churrasco e dividiu a carne. Não vendeu, não, para fazer carne, para dar de oferta na igreja de Elias. Não, ele deu para os pobres. Ele fez um churrasco para os pobres. Ele largou tudo para lá. Louvado seja Deus. Veja como ele era um rapaz experimentado, como era o coração dele. Deus estava provando o coração de Eliseu, como provou daquele jovem rico. Vai, vende tudo que você tem. Vende tudo, dá o dinheiro fora. Eliseu não vendeu nada, ele entregou tudo. Eu não quero isso aí. Eu quero a palavra de Deus. Eu quero aprender com meu mestre Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam como que Deus prova os corações. Como que Deus prova os corações. Eu queria ainda, louvado seja Deus, Levítico capítulo 23, como esse versículo me chama a atenção. Olha, em Levítico capítulo 25, versículo 23 diz assim: a terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que o compra. Viu, jovem rico? Viu, mancebo de qualidade? Ela não será para sempre daquele que o compra, daquele que a possui. A terra é do Senhor, a terra é de Deus, toda a terra é minha, diz o Senhor. E vejam, a terra, ela não será para sempre daquele que compra. Deus é o dono dela. E para nós somos, e para ele, nós somos estrangeiros nessa terra. Todos nós estamos de passagem nessa terra, que Deus é o dono dela.
Nós não temos nada. Quando nós vemos no mundo, eu chamo Eugênio. Não foi eu que pus o nome de Eugênio. Alguém me deu um nome para mim, que nem o nome é meu. Nem o seu nome você é dono. Foi alguém que pôs o nome em você. Só Jesus. Vejam, o anjo falou a Maria, você está grávida, mas ele vai chamar Jesus. O nome já veio determinado. E nós vemos, louvado seja Deus, quando eu vim, não vá pensar que eu, bebê, fui no cartório e falei, eu quero me chamar Eugênio. Não! Alguém pôs o nome, não sabiam, não me consultaram, perguntando se eu queria chamar Eugênio ou não. Não, nós não somos nada, muito menos o dono da terra, muito menos o dono da nossa casa. Só enquanto estamos de passagem nessa terra, que é Deus o dono dela. E vejam, Deus é o dono dela, e para Ele nós somos estrangeiros, nós estamos de passagem, viu? Que morarmos por um pouco de tempo na terra dele. Toda a terra, Salmo 24, primeiro, toda a terra é minha, diz o Senhor, e tudo que existe nela, todos os seres que existem nela, Deus é o dono dela. Por isso que o jovem rico foi provado. Ele não queria entregar a Deus o que é de Deus. Você veja o caso, a comparação de Eliseu, era tão rico como esse jovem. Mas vejam, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele nos põe à prova. Não devemos servir a Deus e a Mamon. Não devemos servir a Deus e a riqueza. Veja que Deus prova todos os seres humanos. E nós vemos o conselho que Davi deu para o seu filho Salomão. E tu, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai e serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, que nem no caso de Eliseu. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Jesus entendeu a imaginação daquele jovem. Que mais eu tenho que fazer para herdar o reino do céu? Se for dinheiro, eu tenho para comprar. Que mais eu tenho que... Jesus entendeu a imaginação do coração desse rapaz. Como Elias entendeu a imaginação de Eliseu, que também era rico. Veja Geazi, quando foi falar com o comandante, com Naamã, veja que quando Naamã, Eliseu era mais rico do que Naamã. Eu quero trazer, não queremos nada aqui. Aí os pobres, nós não queremos nada aqui. Não é a sua riqueza que os pobres, os profetas vão se alimentar. Não precisa de dar nada. Não precisa de oferta. Louvado seja Deus. O Senhor nosso Deus é o dono da terra. É o dono de todo o planeta. Eliseu não aceitou a oferta, a carruagem de ouro. Ele não precisa, não. Nós não fazemos milagre por dinheiro. Aqui não precisa fazer campanha para receber bênção de Deus. Deus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, que Deus conhece os corações, a intenção do coração. A intenção do coração. Eliseu é tão rico como o jovem rico de qualidade. Como o jovem rico, príncipe rico, Eliseu era mais rico do que ele. Eliseu é mais rico do que Naamã.
e veja como aquele Geazi, o interesse, né? Veja o interesse dele pela riqueza, veja o interesse de Balaão pelo dinheiro, pela riqueza, veja o interesse de, louvado seja Deus, de Acã, por causa do dinheiro, pulou em cima da maldição, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Deus conhece o coração, e o jovem correu na frente. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que eu devo, se for causa de dinheiro, não é problema, eu tenho, viu? Então nós vemos, Jesus não veio aqui para anunciar riqueza terrena, não veio oferecer prata e ouro para ninguém. Então nós vemos ele, a palavra dele, a riqueza nossa é eterna, a riqueza nossa está no céu, a cidade que vamos morar é a nova Jerusalém que desce do céu, é rua de ouro, muro de jaspe, e nós vemos, louvado seja, e rua que não tem cano de esgoto embaixo dela, e vê porque no céu não tem sujeira. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, e vejam que Deus disse, glória a Jesus, salmista Davi, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, examine o meu coração, sonda-me, ó Deus, e prova-me, põe o meu coração à prova, né? E conheço os meus pensamentos, as minhas intenções, os meus desejos. No versículo 24, ele cumprimenta. E vê se há em mim algum caminho mau. E se Deus encontrar, Senhor, se eu encontrar algum caminho mau, por favor, me purifica, porque eu não tenho condições de me purificar a mim mesmo. E me purifica, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que diferença do jovem rico. Olha que diferença de Eliseu com esse jovem rico. Olha a diferença de um com o outro. Olha a diferença de Moisés, era dono do Egito. Legitimamente, Moisés era dono do Egito, legitimamente. Toda a prata e ouro do Egito, Moisés era dono, legítimo. Mas ele recusou. Ele recusou o trono, ele recusou a riqueza e foi cuidar de cabra fedorenta no meio do deserto. Ele largou por causa da visão de Deus, a visão eterna. E olha que Deus não tinha aparecido para ele ainda. E ele só estava com o que a sua mãe lhe dissera. Então nós vemos a palavra de Deus. Nós vemos, louvado seja Deus, se Deus falar para líderes religiosos, larga essa riqueza aí, pega todo esse dinheiro, dá para os pobres e vem me segue. Só você. A tua riqueza eu não quero. Por quê? Olha o Pai Nosso que Jesus ensinou. Venha a nós, Senhor, ao teu reino, não no reino do Eugênio, não é no reino do evangelista Eugênio, não é no reino de Mamon, não é no reino de homem. O reino é de Deus. Tudo é dele, louvado seja Deus. Tudo é dele. Toda a terra, todo ouro, Deus é o dono dela. Estamos só de passagem neste mundo. E não temos que pôr o coração em riqueza, em prata, em ouro. Nós temos que pôr o coração na palavra de Deus, que nos enriquece. Louvado seja o nome do Senhor. E que vamos recebermos de Deus
não é quartinho igual de Coabe, que tem divisória. Não, nada no céu nem parede tem. Nós temos uma riqueza, o céu inteiro Deus está nos dando. Ele está nos provando. Imagina se eu estou preocupado porque sou morador de Coabe. Imagina se eu estou preocupado. Aqui não é minha morada eterna. Deus não preparou uma Coabe para me morar eternamente. Mesmo que fosse uma favela, barraco, não. É plena provação. Para ver onde está o nosso coração, o nosso sentimento. Então nós vemos, louvado seja Deus, a minha pretensão não é morar em casa de ouro, não é em casa de luxo, a minha pretensão é morar na mansão celestial, na vida eterna, com Cristo Jesus, meu Salvador, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, sonda-me, ó Deus, e limpa o meu coração, tira essas coisas do meu coração. Nós vemos que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, olha, fique ciente, olha, mas 1 Timóteo 6,9, mas o que querem ser ricos, evangelista Eugênio, preste atenção, os que querem ser ricos, caem em tentação e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, suas que submergem os homens na perdição e ruína, que nem aconteceu com Acã, que nem aconteceu com Geazi, que nem aconteceu com Balaão, Judas Iscariote. Veja esse jovem rico caiu em desgraça por causa da riqueza. Era um crente obediente, mas quando mexeu na riqueza dele, ele falou, não, Jesus acho que endoidou. Não é possível falar um negócio desse para mim? Trocar o céu com as minhas riquezas? Isso não é coisa que se fala. Mas veja que Eliseu aceitou a proposta divina, aceitou o seu chamado. Ele não perguntou para Elias, Elias, eu posso te seguir? E veja que foi a boca de Elias que tinha mandado a não chover e o seu terreno foi prejudicado. Mas ele não pôs isso no coração. Ele sabia que isso vinha de Deus. E nós vemos, louvado seja Deus, Eliseu deu um exemplo de como ser rico e não colocar a riqueza no coração. Você já pensou se Deus fala para esses líderes religiosos? Tem sei quantas fazendas. Todos esses crentes que eram igualzinho em Geazi, né? Igualzinho esse jovem rico aqui. Correu, eu obedeço a meu mandamento de Deus, da palavra de Deus, obedeço tudo direitinho. E o dinheiro, não é? Vocês que são fazendeiros, e Jesus falaram, olha, larga tudo isso aí, pega essas fazendas que você tem, essa riqueza, porque no céu, nem o nome que nós recebemos aquilo, ele vai levar com nós lá, nós não vamos levar ele, nem o nome vamos levar, muito menos dinheiro, viu? Muito menos dinheiro, dinheiro é só para essa passagem aqui. Tira o seu coração do dinheiro, tira o seu coração de mamon, sirva a Deus com alegria. Pega essa que ele entrega para os pobres. Faça a caridade. A caridade é amor sem interesse. A caridade é o tipo do amor que você dá e não quer receber nada em troca. É como se desse um prato de comida para um mendigo. Você não dá um prato de comida para ele, para depois você ir comer na casa dele, que nem casa ele tem. Não! A caridade é aquele amor que a gente dá sem a intenção, sem o interesse de querer receber de volta.
de pagar com outra moeda. Não! Pegue essas riquezas! Aproveite enquanto está vivo! Distribua para os pobres! Louvado seja o nome do Senhor! Porque 24 horas, um dia tem 24 horas, é para os ricos e para os pobres. O dia é igual para todo mundo. O sol bate na janela de todo mundo. Nós vemos que Deus deu a bênção para todo mundo. Não deixe o dinheiro te prender. Não deixe o dinheiro te prender. Deus está te provando. Desfaça dessa riqueza e abrace com a riqueza eterna. E que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus.